a todos nós que estamos voltados para os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nesse dia 21, nesta quinta-feira, quinta semana da Quaresma, vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 51 ao 59. Vejamos, naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Mas, no entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso. Seria um mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meus amados e amadas de Deus que somos, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Vamos meditar nesta palavra do Evangelho de João 8, capítulo 8, no versículo 51. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Meditaremos agora. Vejamos, por causa desta palavra, discutiram com Jesus e no final da discussão pegaram em pedras para apedrejá-lo. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, afirma João no seu capítulo 8, no versículo 51. Mas a morte, disse Paulo, é o salário do pecado. Ele escreveu assim na carta aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Também está lá no livro de Romanos 6, no seu capítulo 6, no versículo 23. Pois bem, Jesus veio para nos libertar desse laço, dessa condenação, alcançando-nos o perdão dos pecados em sua morte redentora. Ele nos livrou do pecado e de sua consequência, a morte. Na verdade, ele morreu em nosso lugar, tomou o nosso lugar de condenados na cruz, carregou-se de nossas dores, de nossas enfermidades, como descreveu o profeta Isaías. Tomou para si a carga que nos pesava nos ombros, que era a morte. Por sua morte, Jesus nos comunicou a vida plena, a vida em Deus, agora e na eternidade. A morte já não nos aniquila, já não é o nosso destino final. Agora é apenas uma porta, uma passagem. A nossa porta, agora, a obra que o Pai espera de nós é crer no Senhor Jesus, acreditar nele, acolhê-lo como enviado do Pai para a nossa salvação. É crer, é aderir de coração à sua pessoa e à sua palavra. Portanto, guardando a palavra de Jesus, temos a vida eterna que nele está. Portanto, guardando a palavra de Jesus, nós temos a vida eterna que nele está prometida. Guardar a palavra é viver em aliança com o Senhor. Toda aliança tem um contrato, uma lei. Na aliança de Deus com o seu povo, no Antigo Testamento,
A lei de Moisés era o contrato, a norma a ser seguida. No Novo Testamento, a palavra de Jesus, os ensinamentos, o seu evangelho é contrato da nova aliança. Nós vivemos em comum com o Senhor, vivendo a sua palavra. E se vivemos a sua palavra, temos a vida em nós. Olhemos a graça da cruz que nos salvou da morte eterna que o pecado produz, o afastamento de Deus. Pois bem, a relação que Jesus tem com o Pai é um exemplo, um modelo para nossa relação com Ele, o nosso Redentor. Ele conhece o Pai e guarda sua palavra. Aqueles que lhe fizeram oposição e até quiseram apedrejá-lo, claro, não conheciam o Pai, não guardavam seus mandamentos. Quem não guarda a palavra, ao invés de ter a vida, produz a morte. Não é à toa que queriam apedrejar Jesus. Mas guardar a palavra de Jesus significa conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, tornar-se seu discípulo, reconhecê-lo como enviado do Pai, o Messias, amá-lo porque veio do Pai para o nosso bem, a nossa libertação da escravidão do pecado e segui-lo praticando sua palavra, como expressão da vontade de Deus. Ser seus discípulos, como ele disse, se permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. A morte é o fim do pecador, o seu afastamento de Deus, a sua perdição, guardando a palavra de Jesus, que nos liberta, nos redime, encontramos a vida plena, a vida eterna, assim vencemos a morte. Vejamos, se rezarmos a palavra, Senhor Jesus, disseste àquela gente que já existias antes de Abraão. Abraão foi o fundador do povo de Deus, ele está na origem do povo eleito, mas tu és o Senhor de Abraão, por meio de ti, o Pai estabeleceu a nova eterna aliança com os seus filhos. Esta aliança no teu sangue, com a aliança, esta aliança no teu sangue, coroa a aliança com Abraão e sua descendência e a sua aliança com o povo eleito através de Moisés, como tu guardas a palavra do Pai e a cumpres fielmente. Queremos conhecer e guardar a tua palavra, Senhor. Guardando tua palavra, encontramos a vida, vencemos a morte. Amém. Pois bem, amados e amadas, a expressão guardar a palavra se repete 3 vezes no texto de hoje, no seu caderno espiritual de anotações, que todos nós temos. Tente explicar o que seria guardar a palavra. O passo de hoje em nossa caminhada quaresmal é guardar a palavra de Jesus. Uma boa reflexão para todos nós, guardar a palavra de Jesus. Vamos permanecer em fé, vamos permanecer na obediência a Jesus, enfrentando todos os nossos tipos de limitações, porque humanos que somos, mas sempre vivendo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que doa, por mais que, às vezes, até pensamos, meu Deus, meu Pai, por que me abandonastes? Porque na vontade de guardar a palavra de Deus e quando nós deparamos com situações embaraçosas, situações que humanamente, nós não teríamos condições de suportar. Mas quem suporta o peso no lenho da cruz foi Jesus. Então, se nós estamos passando por provações, por espíritos que nos atordoam, porque, na verdade, esses espíritos, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos imundos que andam pelo mundo para perder as almas. São pessoas que estão tentadas espiritualmente e que deparam conosco em nosso caminho para fazer com que nós
saímos ou desviamos do propósito de Deus. Meus amados e amadas de Deus, vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo more em cada coração nosso, em todo esse imenso universo, onde estiver um filho de Deus clamando, ou ainda que não esteja clamando, o Espírito Santo toca para que tenhamos essa fé inabalável, essa fé que não nos deixa cair. O meu abraço a todos e até o próximo, com o poder de Jesus.